Olá, pessoal. Vamos então iniciar a aula sobre ligações químicas. Essa aula é apenas uma introdução. Precisaremos de outras duas. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a distribuição dos elétrons e a relação dessa distribuição de elétrons com as famílias na tabela periódica. E vamos também falar sobre os gases nobres e essa estabilidade eletrônica, que é chamada de regra do octeto. Eu vou tentar fazer uma aula o mais objetiva possível. Não vamos nos atentar muito aos porquês, ou seja, por que o gás nobre é o mais estável? Por que ter 8 elétrons dá estabilidade? Não, nós vamos apenas explicar toda a teoria, apenas como ela funciona. Não vamos nos deter nos porquês. Ok? Então vamos lá. Olha só, nós já aprendemos aqui sobre a tabela periódica. Na última aula sobre tabela periódica, nós conhecemos os nomes das famílias, das principais famílias, né, que são as famílias dos elementos representativos. Bem, aqui nós temos família dos metais alcalinos, alcalino-terrosos, família do boro, família do carbono. E aqui, gases nobres. Muito bem. Preciso que vocês entendam uma coisa. Todos os elementos, todos os átomos, tá, dos elementos da família 1A, ou seja, do grupo 1 da tabela periódica, todos eles apresentam um elétron na sua camada eletrônica mais externa. Bom, aí você vai perguntar, professor, mas o que é essa camada eletrônica mais externa? Bem, para isso nós vamos utilizar o FET. No FET, vou mostrar para vocês. Tendo aqui a tabela periódica, o primeiro elemento a gente já conhece, é o hidrogênio. E vou mostrar também para vocês que as camadas eletrônicas são exatamente essas camadas aqui, ó, essas órbitas. Esse aqui é um modelo de órbitas, tá? Esse é um modelo clássico do átomo, tá certo? É importante lembrar que esse não é o modelo mais próximo do real, ele é um modelo que apenas explica vários fenômenos. Então vamos utilizá-lo para entender como funciona a questão das ligações químicas. Então o átomo como o átomo de hidrogênio possui aqui, ó, uma camada, tá? E nessa camada é ocupada por um elétron apenas. Veja, tem um próton, né? Então tem um elétron. Esse elétron ocupa exatamente essa primeira camada que você está vendo aqui. Cada linha tracejada dessa é uma camada eletrônica. Neste caso, você está visualizando átomo cuja possibilidade é de ter apenas 2 camadas eletrônicas. Mas os átomos podem ter até 7 camadas eletrônicas. A camada eletrônica é exatamente esse orbital que acomoda os elétrons. Ok? Muito bem. Voltando aqui mais uma vez ao hidrogênio. Então, o hidrogênio tem um elétron na sua primeira camada. Perceba, como eu falei ainda há pouco, os elementos do grupo 1 da família da tabela periódica, todos eles possuem um elétron na sua última camada. No grupo 2, que começa aqui com o elemento berílio, você terá elementos que possuem 2 elétrons na sua última camada. Então vamos montar o berílio e descobrir se isso é verdade? Vamos lá. Hélio, lítio, berílio. Então, berílio. 4 prótons, então vamos lá, 4 elétrons. 2 aqui na primeira camada, que é o limite da primeira camada. E precisamos de mais 2 elétrons, já que ele tem 4 prótons, então tem que ser 4 elétrons. Opa! Observamos então
com isso que o berílio, realmente a sua camada mais externa, apresenta 2 elétrons. É importante também entender que a primeira camada ela só acomoda 2 elétrons, mas a segunda camada dos átomos acomoda até 8 elétrons. Ok? Então, olha só, berílio aqui, ó. Se a gente pudesse montar o magnésio, o átomo de magnésio aqui, ele também teria 2 elétrons na sua última camada. O cálcio, 2 elétrons na sua última camada. Estrôncio, 2 elétrons na sua última camada. Bário, 2 elétrons na sua última camada. Rádio, 2 elétrons na sua última camada. Ou seja, todos os átomos dos elementos do grupo 2, portanto da família dos metais alcalino-terrosos, possuem apenas 2 elétrons na sua última camada, a sua camada mais externa. Essa camada também é chamada de camada de valência. É a camada responsável pelas ligações químicas. Muito bem. Vamos montar o boro. O boro, pessoal, está bem aqui, ó, grupo 13 da tabela periódica. Perceba, boro, 5 prótons, então 5 elétrons, o quinto elétron fica na sua última camada. Olha só, 3 elétrons na última camada do boro. Portanto, os elementos do grupo 13, ou seja, da família do boro, todos eles possuem 3 elétrons na sua última camada. E assim sucessivamente, pessoal. Na família do carbono, que é o grupo 14, todos eles, carbono, silício, germânio, estânio, chumbo, todos eles possuem 4 elétrons na sua última camada. Perceba, carbono, 6 prótons, 6 elétrons. Mas perceba, esses 6 elétrons, eles estão distribuídos da seguinte maneira: 2 estão na primeira camada, perceba aqui que essa é a primeira camada, e os outros 4 elétrons estão na sua segunda camada, segunda e última, né? Camada do carbono. Essa configuração ela vai ser a mesma também para o silício, germânio, estânio e chumbo. O que vai mudar do carbono para o silício, como exemplo, será a quantidade de camadas que possuem elétrons. Então perceba, eu vou retornar aqui apenas para mostrar a diferença entre o hélio e o neônio. O hélio, vamos montar o hélio, tem 2 prótons, 2 elétrons. Perceba, o hélio só possui a primeira camada de elétrons ocupada. E olha a relação entre isso e a tabela periódica. O hélio está no primeiro período da tabela periódica, período 1. Nós sabemos que são 7 períodos, né? No período 2, que começa aqui, ó, no lítio, berílio, boro, vai até o neônio, todos os átomos, portanto, todos os elementos do lítio, passando pelo berílio, boro, carbono, nitrogênio até o neônio, todos esses átomos aqui possuem a sua segunda camada de elétrons ocupada, com no mínimo um elétron. Então perceba, o lítio, por exemplo, está no segundo período, né? E ele pertence ao grupo 1. Então, ele terá um elétron, porque ele pertence ao grupo 1, e esse um elétron está na segunda camada. Como é que eu sei, professor, que ele está na segunda camada? Porque ele pertence ao segundo período. Ao segundo período da tabela periódica. Então, basta eu saber o grupo e, portanto, a família desse
elemento e saber o período, que eu vou saber quantas camadas ele tem e quantos elétrons tem nessa sua última camada. Ainda há pouco eu levei até o carbono. Vamos continuar. Vamos levar até o nitrogênio agora. Berílio, boro, carbono, nitrogênio. Perceba, o nitrogênio tem 7 prótons. Então, se ele possui 7 prótons, ele vai possuir 7 elétrons. Perceba como esses elétrons eles foram distribuídos. 2 na primeira camada, porque nós sabemos que ela só suporta 2 elétrons. E os outros 5 elétrons, perceba você, estão na última camada do nitrogênio. Olha só, o nitrogênio possui a primeira camada completa e a segunda ela não está completa, porque ela cabe 8. Mas possui elétrons na segunda camada. Ele ocupa no mínimo 1 elétron, nesse caso aqui é com 5. Então ele possui as 2 camadas com elétrons. E é exatamente, veja, ele está no segundo período da tabela periódica. Como eu havia dito ainda há pouco, todos os que estão no segundo período da tabela periódica têm as 2 camadas com pelo menos 1 elétron. Muito bem. Voltando aqui novamente ao nitrogênio, ele tem 2 camadas, porque ele está no segundo período, e ele pertence ao grupo 15 da tabela periódica. O grupo 15, todos os elementos, começando pelo nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto, todos esses elementos possuem 5 elétrons na última camada. Ok. Vamos fazer agora o oxigênio. O oxigênio mais um próton, portanto, mais um elétron. Perceba, grupo 16 da tabela periódica, família dos calcogênios, família 6. E quantos elétrons ele tem na última camada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, o oxigênio e também todos os elementos abaixo dele possuem 6 elétrons na sua última camada. Vamos agora para o flúor. Olha o flúor. Mais um próton, portanto, mais um elétron. O flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons na última camada, grupo 17. Se é o grupo 17, então isso significa dizer que, além do flúor, todos os outros elementos do grupo 17, portanto, cloro, bromo, iodo e astato, também vão apresentar 7 elétrons na sua última camada. Aí você pode se perguntar, bom, o cloro vai apresentar então essa mesma configuração, 2 camadas, professor? Não. Perceba, o cloro está no período 3, ou seja, no terceiro período da tabela periódica. Perceba, o primeiro período começa com hidrogênio, o segundo com lítio e o terceiro com sódio. Então, todos os elementos que estão aqui no terceiro período, passando sódio, magnésio, alumínio, todos eles, cloro até o argônio, possuem 3 camadas eletrônicas. E nesse caso, na terceira camada do cloro, haverá 7 elétrons. Muito bem. Então, sabendo disso, vamos observar aqui a tabela. Pessoal do grupo 1, todos, começando com hidrogênio até o frâncio, tem 1 elétron na última camada. Grupo 2, 2 elétrons na última camada. Grupo 13, 3 elétrons na última camada.
aqui 4 elétrons na última camada. Do nitrogênio até o bismuto, todos os elementos apresentam 5 elétrons na última camada. Do oxigênio até o polônio, 6 elétrons. Do flúor até o astato, 7. E do hélio até o radônio, nós vamos ter uma exceção para o hélio. Ele será a nossa única exceção. Ele é um único gás nobre que não apresenta 8 elétrons na última camada. Do neônio até o radônio, todos têm 8 elétrons na última camada. Perceba aqui no FET. Vou transformar agora o flúor. Opa, passou a ser o neônio. Pronto. Se você observar, o neônio está no segundo período da tabela periódica, certo, pessoal? E no grupo 18. Se ele está no segundo período, significa dizer que ele tem 2 camadas com elétrons. E de fato é verdade, ó. A primeira bem aqui, que tem 2 elétrons, e a segunda, que é essa daqui, que está exatamente com os seus 8 elétrons. Todo o restante, pessoal, argônio, criptônio, xenônio e radônio, também terá 8 elétrons na última camada. Agora, perceba comigo. Se eles possuem 8 elétrons na última camada, então nós temos uma regra que é chamada regra do octeto. É uma regra que explica a estabilidade eletrônica. Como eu falei para vocês logo no início da aula, nós não vamos tentar entrar no mérito do porquê que ter 8 elétrons torna um átomo estável. Nós vamos apenas saber disso. É assim que, pelo menos, a natureza se apresenta para nós. Então, esses elementos, esses átomos que fazem parte dos gases nobres, eles, em geral, pessoal, não são encontrados ligados a outros átomos de outros elementos químicos na natureza. Portanto, eles ficam monoatômicos. O que é isso, professor? Monoatômicos. Significa dizer que eles não se ligam a ninguém. Inclusive, acabam recebendo esse nome de gás nobre exatamente porque eles têm a sua camada eletrônica de valência, que é a última, né? Tão estável que eles não precisam se ligar a ninguém. Ok. A única exceção à regra do octeto, a única exceção é o gás hélio, porque ele não tem 8 elétrons na última camada. Ele possui apenas 2 elétrons na última camada. Então perceba, nós já sabemos a relação entre a distribuição dos elétrons e as famílias. Qual é a relação? A relação é que a família do elemento determina quantos elétrons na sua última camada ele terá. Então, elementos da família do grupo 1, todos eles têm um elétron na última camada. Grupo 2, 2 elétrons na última camada. Grupo 13, 3 elétrons. Grupo 14, 4 elétrons e assim sucessivamente. E a ideia geral é que todos os átomos querem atingir a estabilidade eletrônica. Portanto, todos os átomos querem cumprir a regra do octeto, ou seja, obter os seus 8 elétrons na última camada para alcançar a estabilidade eletrônica. Ok? Aqui eu vou apresentar para vocês essa tabela só para informar. Está aqui o crédito, onde eu adquiri, tá? Para deixar gravado aqui no vídeo.
e quero mostrar essa outra tabela para vocês, que também foi adquirida aqui nesse outro site. Perceba, aqui nós temos grupo 1, família que antigamente era chamada de família 1A, família dos metais alcalinos, mas na verdade nós vamos chamar de grupo 1, porque nós temos o hidrogênio aqui. Muito bem. Perceba, olha, na primeira família lá da tabela periódica, tanto o hidrogênio quanto o lítio, sódio, potássio, rubídio, como eu falei para vocês, só tem um elétron na sua última camada, ou seja, na camada de valência, que é a camada que vai fazer as ligações. Perceba aí que todos eles têm um pontinho apenas escuro na frente. Isso aqui é uma representação de que todos eles possuem apenas um elétron na sua última camada. Olha aqui, para a família do grupo 2 da tabela periódica. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio. Todos eles têm 2 elétrons na última camada. Esses 2 pontinhos que vocês estão observando representam os elétrons da última camada, ou seja, da camada de valência. O que é a camada de valência? É a camada mais externa, a camada que será responsável por promover a ligação química. Aqui no grupo 13 da tabela periódica, nós temos os elementos com seus 3 elétrons, boro, alumínio, galho, índio, tálio. Essa quantidade de elétrons, desde aqui, a primeira coluna, não é a quantidade de elétrons total, é apenas a quantidade de elétrons da última camada, daquela camada mais externa. Perceba, família 4A, família do carbono, olha, carbono, silício, germânio, estânio e chumbo. Depois você pode comparar com a tabela periódica e observar. Todos eles são representados assim, com 4 elétrons na última camada. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Grupo 15, também antigamente chamada de família 5A, todos eles têm 5 elétrons na última camada. Grupo 16, 6 elétrons na última camada. Grupo 17, família 7A, antigamente chamada de família 7A, tá, pessoal? Tem 7 elétrons na última camada, perceba, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. E a família dos gases nobres, grupo 18, perceba que eles têm os 8 elétrons distribuídos na sua última camada. Cada pontinho desse representa um elétron na última camada, tá? Não representa os elétrons de dentro do átomo, ou seja, das camadas mais internas. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido a relação entre a distribuição dos elétrons e as famílias na tabela periódica e também a questão dos gases nobres com a estabilidade eletrônica, que envolve a regra do octeto. Todos os átomos anteriores que vocês observaram na tabela, a tendência deles é atingir essa estabilidade eletrônica, ou seja, cumprir a regra do octeto. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só repetir a aula para tentar novamente entender a explicação com calma e estarei disponível na próxima aula para que a gente possa tirar algumas dúvidas. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos agora gravar a segunda aula, onde vocês vão aprender o nome do primeiro tipo de ligação química entre as duas que são as mais comuns. Tá certo? Até mais, pessoal!